E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Galera, recebi umas perguntas lá no Instagram. Se você ainda não nos persegue por lá, @bibotalk, sempre tem conteúdo exclusivo lá no nosso Instagram. Inclusive, quando lançamos podcast, é lá que avisamos primeiro, tá bom? @bibotalk, segue a gente por lá. E eu fiz umas perguntas, abri uma caixinha de pergunta lá. Muitas perguntas foram feitas, não conseguirei responder a todos, mas algumas dão um caldo e eu quis trazer aqui pro YouTube. Mas antes quero dizer que 5 e 6 de novembro de 2020, ou seja, amanhã e depois de amanhã, teremos a nossa terceira confraria Bibotal, que vai ser demais, entre línguas e letras, Bíblia, História e Devoção. André Heinck, Gutierrez Siqueira, Kenner Terra e Paulo On. Vai ser simplesmente demais essa confraria e eu espero muito vocês. Se quiser concorrer aos brindes que vamos sortear da Thomas Nelson, você precisa estar inscrito e o link para inscrição está aqui na descrição deste vídeo. Vamos à primeira pergunta que eu recebi lá. Até que ponto devemos procurar rebater heresias na internet? Cara, eu acho que não deve, nem todo mundo deve. Eu acho que algumas pessoas que têm um ministério público, talvez essas pessoas são mais, têm mais alcance. Às vezes você não tem tanto alcance e vai ficar se desgastando com os membros da sua comunidade, que são as poucas pessoas que lhe seguem ali na rede social, e você pode às vezes sofrer um desgaste. Primeiro você precisa entender o que é heresia e o que é erro teológico. Para isso, ouça o BTcast que eu gravei com o Nicodemos agora, semana passada, e você entende um pouco mais a diferença. Mas, assim, eu tenho um ministério público e eu não fico rebatendo toda declaração estranha que eu vejo por aí, porque isso é muito cansativo. O Ministério Bibotalk tem como tarefa ensinar as pessoas o que nós acreditamos ser a verdade, o que nós acreditamos ser uma ortodoxia, e a partir disso a gente espera que as pessoas tenham maturidade para saber, opa, isso aqui parece que está meio errado, está meio fora. Porque se a gente ficar toda hora rebatendo as heresias, a gente não tem muita heresia hoje, a gente tem bastante erro teológico. Eu penso que pode ser meio cansativo, a não ser que você tenha um ministério apologético online, aí eu acho que vale a pena. Tirando isso, eu acho que não vale muito a pena não. Se os apóstolos usavam a Septuaginta, por que o cânon protestante não tem os livros apócrifos? Muito boa pergunta, e eu vou fazer um podcast com o Paulo On sobre isso, então aguarde aqui em bibotalk.com, ou aqui no YouTube, ou no seu agregador de podcast, que a gente vai responder ano que vem essa pergunta. Mas uma resposta rápida, basicamente, por mais que eles utilizassem a Septuaginta, a gente vai percebendo um uso massivo da igreja desses 27 livros e dos 39 livros do Antigo Testamento. Não foi a igreja que escolheu o cânon, mas esse cânon foi aceito pela igreja. Inclusive, se você colocar assim, formação do cânon do Antigo Testamento, ou cânon lá e Bibotalk no Google, você vai achar os podcasts que eu já gravei com o Paulo. Aliás, vocês já viram essa belezura aqui, gente? E Deus falou na língua dos homens? Lançamento da Thomas Nelson Brasil com o Bibotalk, olha aí, e o meu amigo Paulo On. Simplesmente um livro maravilhoso, bem diagramado, com imagens, bom de ler, gostoso. Cara, que livro, meus amigos, que livros. E lá a gente já respondeu um pouco essa pergunta também, sobre a formação do cânon, e vai ser muito legal. Mulher pode ser pastora? Em algumas comunidades sim, em outras comunidades não. Para mim, a Bíblia não é clara sobre esse assunto. Para isso, ouça o BTcast sobre ordenação feminina, tá muito legal. A igreja ainda precisa de reforma? Sempre, a igreja sempre está em reforma, porque nós temos uma habilidade incrível em nos desviar do caminho. Então a gente sempre precisa se voltar para a palavra de Deus. É claro que quando a gente diz que a igreja, na igreja reformada, sempre reformando, não quer dizer que toda hora ela precisa estar se adaptando ao seu ambiente cultural, não é isso. A igreja, a teologia reformada já está bem estabelecida. Uma igreja reformada, não uma igreja calvinista ou presbiteriana, não, mas uma igreja reformada que segue os 5 solas, uma igreja que está embasada na tradição cristã, no credo dos apóstolos. Tecnicamente nisso ela não precisa de reforma. Agora, ela precisa sempre estar aprendendo a se dialogar. Por exemplo, uma outra pergunta que o pessoal fez aqui, e a Bíblia precisa de atualização? O pessoal quer entrar na polêmica do Ed lá, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Mas, em última análise, a mensagem da Bíblia, sim, precisa ser atualizada sem perder o seu fundamento.
mas a gente precisa aprender a dialogar com a cultura para que a nossa mensagem seja compreensível aos dias de hoje, sem, entretanto, se dobrar à cultura. O que é pecado na Bíblia é pecado hoje também. Então, assim, a gente não pode se prostrar à cultura. Entretanto, precisamos aprender a dialogar com a cultura e isso é vital, ok? Então, a igreja ainda precisa de reforma? Sempre vai precisar, gente. Nós estamos num entretempos, que o N.T. Wright fala. A gente vive entretempos, a gente vive entre o já e ainda não. A gente vive entre a velha era e a nova era, entre o velho homem e o novo homem. Então, a igreja, essa embaixada do reino dos céus, ela é composta por pecadores e a gente está errando, a gente está peidando na farofa a todo momento. Então a gente precisa ser reformado de tempos em tempos, mas não mudando as nossas bases, né? Não mudando as nossas bases. Bibo, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. A igreja ainda precisa, arminianismo versus calvinismo, nada a ver. Como você se imagina na eternidade? Gente, sei lá como vai ser na eternidade. Eu penso que vai ser novos céus e nova terra. Eu vou viver num mundo sem pecado. Vai ser maravilhoso. Como instigar os jovens a não idolatrarem casamento e sexo quando descobrirem? Me avisa. É muito difícil, gente. A gente vive numa sociedade hipersexualizada, pornificada. A ideia é tentar mostrar um caminho saudável, é tentar você desmistificar essa sexualidade que a gente vê nos filmes, nas novelas ninguém assiste mais, né? No meu tempo se falava mal de novela. Hoje são os seriados, o cinema. Então é muito difícil. É você... E outra, às vezes a gente fala demais no assunto também na igreja, né? A gente fala demais, a gente talvez, se falar, tem que falar com mais qualidade. A Bíblia precisa ser atualizada. Então, sobre a pergunta, né? Como instigar os jovens a não idolatrarem? Bem, a gente tem que instigar os jovens a não idolatrar nada, inclusive o sexo. A ter satisfação em Deus. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens descubram que a identidade de um indivíduo não está na sua sexualidade, mas está em Cristo. O que significa o símbolo na capa do livro E Deus Falou na Língua dos Homens? Gente, é o Aleph, né? É o Aleph, se não me engano é o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Agora eu fiquei na dúvida, mas tenho quase certeza. Aleph, aqui, vamos ver se é esse símbolo aqui mesmo. Cadê imagens? Eu quero imagens, isso. É o Aleph, ok? Primeira letra do alfabeto hebraico. Aqui é uma cruz. Aí aqui tem o ômega, né? A ideia do alfa e do ômega, mas Antigo e Novo Testamento. E é isso. E tem uma série de... aqui eu não sei qual é o texto bíblico que eles colocaram na capa. Eu não lembro se é Gênesis 1. Aí o Paulo, se estiver vendo esse vídeo, me ajuda nos comentários, tá? Mas ficou, cara, essa capa inclusive aqui ficou tão bem feita que ela parece que é capa dura, né? Porque eles botaram um efeito aqui, ó, e parece que é capa dura. Meu, Thomas Nelson, meu... Enfim, e vai vir tanta coisa pela Thomas Nelson que a gente vai lançar ainda, galera. Tô tão feliz com essa parceria que vocês não têm ideia, tá? Pô, meu brother, me indica aí 2 livros de teologia sistemática para seminário. Cara, seminário, qual seminário? De qual linha? Eu vou no Miller Erickson, para mim, um batista calvinista que respeita os arminianos, uma das melhores teologias sistemáticas que eu conheço, a teologia do Miller Erickson. Essa daqui, ó. Ih, cadê a minha? Roubaram a minha, mano! Velho, é tão boa. E, gente, é tão boa que pegaram o meu Miller Erickson, velho. Ou eu não tô enxergando aqui agora. Era pra estar na seção aqui de... tá aqui, ó. Miller Erickson tá aqui, ó. Tá? É da Vida Nova, você encontra aí na Amazon por R$120 em dias de promoção. Super recomendo, cara, Miller Erickson. Outra teologia sistemática muito boa também é essa do Alistair McGrath. Tá? Da Shed Publicações. Maravilhosa, tá? Super indico essas aí, então. Beleza? Super indico essas aí para você ter uma boa noção. E teologia bíblica do Golden Gate, da Thomas Nelson Brasil. A Vida Nova também tem uma teologia bíblica do Novo Testamento maravilhosa. Show de bola. Vamos lá, caminhando 8 minutos já. Eu vou acabar. Última pergunta. Meu Deus, qual vai ser a última pergunta? Virou calvinista? Não, gente. Bibo... É pecado um roteirista cristão colocar coisas como cenas de sexo num roteiro para um filme? Caraca, que pergunta interessante. Mano, depende. Eu acho que num filme, um filme que quer ter uma mensagem legal, sem necessariamente ser cristão. Aliás, muitos filmes legais não são cristãos, e os filmes cristãos são meio ruins muitas vezes. Mas, assim, cara, a questão do sexo na televisão, eu acho que ele tem que ser muito bem colocado.
tem que ter um efeito narrativo. E eu sou a favor de não ser uma cena muito pesada, né? Na minha opinião, This Is Us tá aí. This Is Us é uma série da Fox, maravilhosa, já está na sua 5ª temporada. E passa uma mensagem super legal e não tem apelo sexual. Então eu acho que você pode. Então você precisa, você vai colocar essa cena no seu roteiro, porque ele tem um peso narrativo, ou você vai seguir meio que o perfil da HBO ou da Stars, que só coloca as cenas muitas vezes sem um efeito narrativo. Ou, por exemplo, Homeland. Homeland é uma série que eu assisto e que tem algumas cenas. Agora não tem mais nas últimas temporadas. Mas isso tem a ver com a personagem. Então, até tem um porquê ter aquela cena, né? Aquela cena ali. Então, porque tem um efeito narrativo, colabora para uma representação da personagem. Então tem que ver bem, cara. Sabe, eu não vejo problema, desde que não seja uma cena forte, obviamente, que não apareça partes, mas pode ter a insinuação ali e tal. Mas tem que ter um efeito narrativo. Tem que ter um porquê aquela cena estar ali. Você precisa justificar no seu roteiro e na história aquela cena. Essa cena vai servir a qual propósito na história que você quer contar. Entendeu? Então não vejo problema, tá? Que conselho você daria para um jovem que está indo para a sua primeira viagem missionária? Cara, se você está pedindo um conselho para mim, eu diria, nem vai. Porque você já tinha que estar muito certo disso, né, ô Lucas? Você tinha que estar muito certo do que você quer, cara, e não tá perguntando para mim na internet. O conselho que eu daria para você é: sua igreja local está apoiando? Os seus pais ou responsáveis estão apoiando? Ou a sua esposa? Você tem dinheiro para se manter lá? Então, enfim, é o que eu diria isso, tá? Como ser constante nos estudos da teologia, sendo constante na vida, tá? Quando você viu que poderia ganhar dinheiro com podcast? Quando pessoas acreditaram no meu trabalho, eu fiz proposta e elas aceitaram, né? É isso, eu tô há 9 anos fazendo isso, então a gente construiu uma história, né? É isso, gente. Dom de Profecia tem um podcast com o Gutierrez. Por onde começar a estudar teologia, seminário ou faculdade? O que tiver mais próximo do seu bolso. Bibo, você acha... Os bebês que morrem são salvos? Penso que sim. Como você decide os temas para o podcast com os meus amigos e o que está rolando de interessante na internet que não seja polêmica? Bibo, uma sugestão? Não. O culto não é para... A última pergunta do meu amigo Zé. O Zé foi o primeiro cara que fez a logo do Bibotalk. Muito legal. O culto não é para os incrédulos, só os salvos. Ouvi isso, não lembro de estar na Bíblia. Está? Cara, também não lembro de estar na Bíblia. Para mim, culto, inclusive se a gente lê 1 Coríntios 14, Paulo fala daqueles que vão aparecer nas nossas reuniões. E, consequentemente, não são cristãos. E por isso que Paulo fala da inteligibilidade do culto. Por isso não pode ter língua para tudo quanto é canto, porque o cara que vai chegar ali, ele precisa entender o que está sendo falado. E, inclusive, pode ter profecia que vão revelar algumas coisas da vida daquela pessoa. Então, eu entendo que o culto não é só para os crentes, mas incrédulos também podem. Afinal, ali ele vai ouvir a pregação da palavra de Deus e pode deixar de ser incrédulo. Então, eu não creio que... Agora, claro que o verdadeiro culto só é prestado por aqueles que creem. Isso sim, o culto só é prestado por aqueles que creem. Agora, aqueles que creem fazem reuniões públicas, que são abertas para todas as pessoas que querem ali ouvir a palavra de Yahweh. Então é isso, ok? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, passa pra galera aí. Eu vou abrir mais perguntinhas lá no Instagram, tá bom? Pô, mas tinha uma boa aqui que eu acabei não falando. Cara, enfim... Como convencer meu pastor de que ele pode estar errado sem ser rebelde? Eu respondo essa semana que vem. Deus abençoe todos vocês. Se gostou, curte, comenta, gente, comenta qualquer coisa. Valeu, obrigado, pá. Ou coloca outras dúvidas, que eu posso fazer um vídeo respondendo a sua dúvida aqui. Beleza? A gente quer fazer mais vídeos aí respondendo pergunta da galera. A princípio vou usar a caixinha lá do Instagram, que é melhor para eu me organizar. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Espero vocês amanhã na 3ª confraria do Bibotalk entre línguas e letras. Vai ser demais. Um abraço, galera. Valeu.